Olá, pessoal. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o sistema ósseo, né? O primeiro sistema e um dos sistemas mais importantes da anatomia. Quando nós falamos em sistema ósseo, também conhecido e antes chamado de sistema esquelético, é um sistema que tem a função de proteção, né? Afinal de contas, os ossos também protegem o nosso corpo, como é o caso do crânio, que protege o nosso cérebro, o nosso cerebelo, o nosso tronco encefálico, a coluna vertebral, que protege a nossa medula, as costelas, que nos auxiliam na proteção da caixa torácica, dos órgãos coração, pulmão. Então, nós temos também como função a sustentação e a conformação, afinal de contas, a nossa estrutura hoje ela vai ser composta basicamente por osso e músculo, e aí não adianta nós termos somente músculo, se nós não temos uma quantidade óssea que seja capaz de sustentar o nosso corpo. Já o armazenamento de minerais, como o cálcio e o fósforo, são armazenados também na estrutura óssea, além de funcionar como um sistema de alavanca, né, que nos permite movimento relacionado a isso. Então, hoje a gente consegue se movimentar graças a esse sistema de alavanca de união entre sistema ósseo e sistema muscular, além de produção de algumas células sanguíneas, né? Nunca esqueçam que a medula óssea ela é produzida no interior de ossos longos. Então, nós temos como fêmur, por exemplo, uma estrutura com osso, que é um osso longo, uma estrutura gordurosa internamente e que possui a produção de algumas células. Quando a gente faz uma divisão do esqueleto, a gente consegue identificar um esqueleto axial e um esqueleto apendicular. No esqueleto axial, nós temos a estrutura da cabeça, da coluna vertebral e do tórax. Então, a gente entende que é aquela estrutura que não se movimenta tanto. Já uma estrutura de apêndice, que é a estrutura do apendicular, é aquela estrutura que se movimenta. Nós temos nossos membros inferiores, superiores, a cintura escapular, que é o que dá movimento nos ombros, onde temos o osso escápula, e a cintura pélvica, onde nós temos o osso do quadril, o ilíaco. Hoje, um indivíduo humano adulto, ele possui 206 ossos. Essa estrutura, ela é muito maior, e essa quantidade, na verdade, ela é muito maior quando criança. Então, nós nascemos com uma média de 300 ossos. À medida que a gente vai crescendo e se desenvolvendo até chegar à fase adulta, onde os nossos ossos, em sua maioria, param de crescer aos 21 anos de idade, a idade máxima, esse número reduz para 206. Por que nós nascemos com mais ossos? Porque são ossos menores e por isso em maior quantidade, que eles vão se moldando ao nosso corpo e eles vão, 2 ou 3, acabam se fundindo e formando um osso apenas. Né? Quando o recém-nascido tudo é mais maleável, afinal de contas a estrutura toda para poder passar pelo canal de parto, por exemplo, se torna mais fácil. Hoje, o maior osso do corpo humano é o fêmur. Então, aqui é o osso da coxa. Uma pessoa aí com a média de altura de 1,80 m, ele mede cerca de 50 centímetros. Do mesmo modo, o menor osso é um dos ossos do interior do ouvido, que é o estribo, próximo do osso temporal. Na verdade, dentro do osso temporal, próximo do canal auditivo. Ele mede 3 milímetros. Então, são as estruturas opostas aí entre o maior e o menor osso do corpo humano. Como mencionei anteriormente, os nossos ossos param de crescer aos 21 anos, é a idade média e limite para que isso aconteça. Dependendo da estrutura óssea da pessoa, de hereditariedade, de desenvolvimento dela, ela pode crescer até um pouco menos que isso. E aí, com 12 anos, com 15 anos, esse adolescente ele já tem uma estrutura óssea completa, né? E depois só completa a idade. Quando se fala na velha história de ácidos que dissolvem ossos, como é o caso de refrigerantes à base de cola, e especialmente a marca e Coca-Cola, isso é válido e realmente verdade pelo ácido fosfórico.
Ele possui um pH, que é o potencial de hidrogênio, que é a potencialidade de acidez ou alcalinidade de alguma substância, de 2,8. Quanto mais baixo, de 7, essa estrutura é mais ácida. Então, neste caso, o ácido fosfórico dissolve uma unha, por exemplo, em cerca de 4 dias, e, consequentemente, ele vai sequestrar esse cálcio dos ossos. Cálcio é o que fornece rigidez ao osso. Por este motivo, sim, um indivíduo que tem uma alimentação não tão boa e, consequentemente, uma ingesta desses tipos de substância e desse refrigerante, ele tem, sim, a longo prazo, uma chance maior de desenvolver osteoporose, deixando esses ossos um pouco mais fragilizados. Ao se falar de classificação dos ossos, eles recebem uma classificação literária totalmente diferente. Então, cada osso, na verdade, cada classe de ossos, pode ser classificado em osso irregular, em osso laminar, sesamoide, pneumático, osso curto ou osso longo. Isso significa o quê? Significa que, conforme o formato deste osso, ele leva esta classificação. Então, a gente precisa avaliar um osso, olhar para ele e identificar que tipo de classificação ele leva. Por exemplo, ossos longos são ossos que são uma estrutura um pouco mais fina, porém são mais compridos. Então, eles têm um corpo, que é a parte do meio do osso, e as duas cabeças e as duas extremidades. Exatamente como esse desenho aqui, onde dentro está escrito longo. A gente tem na parte do longo o corpo do osso, e nas duas extremidades nós temos a cabeça dos ossos. Então, exemplos de ossos longos. O osso húmero do braço é um exemplo de osso longo. O osso rádio do antebraço é um outro exemplo de osso longo. Então, ele é mais fino, porém, ele tem uma estrutura mais comprida. A ulna, que é lateralmente ao rádio, também é um exemplo de osso longo. O fêmur, que é o maior osso do corpo humano, uma estrutura da coxa, o único osso da coxa, também é um osso longo. Tíbia, né, o popular osso da região da canela, que a gente fala, é um exemplo de osso longo. A fíbula, que é um osso que está ao lado e bem mais fino, bem menor do que a tíbia, mas também está presente nessa estrutura de membro inferior, é considerado um osso longo. Já um osso curto são aqueles que possuem seus comprimentos praticamente iguais às larguras e espessuras. Ou seja, um osso curto são aqueles ossos mais quadradinhos, como se fosse cubo mesmo, onde ele tem os diâmetros muito parecidos. Os ossos do carpo são ossos curtos, eles são ossos mais quadrados, mais em formato de cubo, mais cuboide. E os ossos do tarso, que são da região dos pés, antes de chegar na parte dos dedos, também é osso curto, chamado ossos do tarso. Já os ossos laminares são aqueles, como o nome já diz, eles são mais achatados, então eles são mais planos, eles têm um formato de lâmina. Então eles até possuem um comprimento, largura semelhante, só que a espessura deles, né, é bem maior que a espessura, então eles são bem fininhos, mas eles têm um diâmetro considerado, então eles são chamados de planos ou chatos, e por isso ossos laminares, parecem uma lâmina. Como a escápula, que é um osso que faz a articulação dos membros superiores e auxilia a gente a fazer a movimentação, né? Seria uma asa de um indivíduo animal que, no caso do ser humano, não desenvolvido. O osso ilíaco, que na verdade ele também é um osso mais achatado, então ele também é considerado um osso laminar. Ilíaco é o osso da região do quadril, unido pela sínfise púbica, que é uma articulação. Osso parietal, que é um osso que fica na região do crânio, nós temos um osso par, nós temos dos dois lados. Já o osso occipital, que fica na região da nuca, a gente tem apenas uma estrutura dessa, apenas um osso occipital. Os ossos irregulares são aqueles que não têm formato definido, então o nome já diz, ele tem um formato diferente, irregular,
né? Então, não é todos os ossos com a mesma forma. E as nossas vértebras, né? Então, todas as nossas vértebras são ossos irregulares. Eles não possuem um formato, não dá para eu dizer qual é o formato de uma vértebra, porque ela é totalmente diferente, ela é totalmente irregular. Vértebra cervical, torácica, vértebra lombar. Já os ossos pneumáticos, na classificação, são aqueles ossos que possuem a cavidade cheia de ar, né? A palavra pneumático pode referir-se a pneu, a ar. Então, são aqueles ossos que eles são ocos e a sua estrutura pode ser preenchida por ar. Se pode ser preenchida por ar, consequentemente, pode ser preenchida por secreção, por muco. Por isso que os ossos dos seios da face, por exemplo, se consideram como ossos pneumáticos, alguns deles, porque eles se enchem de secreção em quadros clínicos patológicos, como é o caso da sinusite. Você tem uma inflamação desses seios paranasais, esses seios aqui da região da face, com acúmulo de secreção. O osso esfenoide é um exemplo, então ele é um osso que fica atrás da região do zigomático, atrás da região das narinas, e ele possui a cavidade oca, podendo abrigar ar e, consequentemente, muco. Então, esse é o osso esfenoide, um osso que em quadro mesmo de sinusite é um dos mais atacados. O próprio osso frontal, que fica na região da testa, então, o crânio, a parte da frente, também se considera como um osso pneumático. O etimoide, que é uma outra estrutura também ligada às vias aéreas e também ligada ao esfenoide, que é o osso anterior, também é um exemplo de osso relacionado à quantidade de ar que possui, né, a um osso pneumático. O osso temporal, onde fica na lateral, aqui próximo ao canal auditivo, onde nós temos dois, também se considera um osso pneumático. Maxilar superior, né? Então, outro osso aí de seios da face, onde também pode abrigar acúmulo de muco e, consequentemente, um processo de infecção. Já os ossos sesamoides são aqueles que se desenvolvem dentro dos tendões, ou seja, eles praticamente ficam soltos e são amortecidos e segurados por tendões, por articulações, como é o caso da patela. A patela é uma estrutura mais maleável, uma estrutura solta, que está conectada a osso de fêmur, tíbia e fíbula, segurada por um tendão, segurada por articulação. Já os ossos alongados são aqueles ossos que eles são longos, porém eles são mais achatados, como é o caso das costelas. Costelas não têm um canal central, então apesar dela ser achatada, ela é alongada, porém ela é mais achatada, ela não tem um diâmetro, uma grossura igual ao fêmur, a tíbia, a fíbula, o húmero. Então, neste caso, a gente considera como osso alongado. É um pouco mais achatado, porém ainda mantém um comprimento considerável. Fazendo agora a apresentação, né, e a nomenclatura desses ossos, subdividindo em crânio, em membros, a gente tem os ossos do crânio, onde na região da testa nós temos o osso frontal, nas regiões laterais da cabeça, do crânio, mais para a parte de cima, nós temos os ossos parietais, então parietal direito e esquerdo, frontal a gente tem um só. Zigomático é o popular osso da maçã do rosto, onde nós temos dois, então, de cada lado, logo após o globo ocular. O osso do maxilar, esse em cima do nosso lábio superior, ao redor do nariz. Mento, ou também chamado de região mentoal, é o osso do queixo, então bem a ponta do queixo a gente chama de mento. A região lateral do queixo nós chamamos de mandíbula, uma estrutura que, em casos de acidente, algum tipo de trauma, lesão, brigas, isso pode machucar e lesionar. Vômer, que é o osso central que divide as narinas direita e esquerda, e o osso temporal, que nós também temos dupla, né? Nós temos o osso temporal dos dois lados, está localizado logo abaixo do parietal, próximo do pavilhão auricular, né? Próximo da orelha.
Na parte de trás, na região da nuca, nós temos o osso occipital, né, o occipital. Um osso apenas uma estrutura que protege ali o cerebelo, que é um centro de regulação, de equilíbrio do nosso organismo. E bem atrás da orelha, do pavilhão auricular, nós temos o processo mastoide. É como se fosse uma pontinha, né? Então é o osso temporal, mas é a ponta do osso temporal. É algo mais pontiagudo e ele recebe esse nome como processo de alguma coisa que já está no final, mastoide. Uma outra subdivisão, a mesma classificação dos ossos, frontal, esfenoide, maxilar, mandíbula, temporal, occipital e osso parietal. Quando nós somos crianças, os recém-nascidos e os bebês até em torno de 15 meses de idade, nascem com a estrutura do crânio um pouco mais maleável, e os ossos são abertos, né? Possuem essa estrutura mais aberta, como é o caso desse azul, que seria o osso frontal, dos verdes, que seriam os parietal, e atrás a região do occipital. E ele possui exatamente essa abertura chamada de fontanela anterior da frente e fontanela posterior de trás, levando em consideração que o anterior é frente, como se fosse ventre, e o posterior é como se fosse dorso, né? Então é de trás. O que isso significa? Que para passar no canal do parto, esse crânio precisa ser um pouco mais mole, um pouco mais maleável. Então a estrutura foi feita com certos orifícios para que se unam, passem no canal do parto e depois aconteça a formação novamente. Então, até uma média aí de 15, 18 meses, essa criança possui essas aberturas, que popularmente se conhece por moleira. Né? Então, o fato de não gritar muito próximo dos recém-nascidos, ter cuidado muito no bater a cabeça, no tocar, tem a sua relação porque aquela área de fato está aberta. Essas áreas se chamam fontanelas. Após os 15 meses, você tem a articulação, que é a única articulação que não se move no nosso organismo, que são as suturas. Então, elas só servem para colar. O osso frontal se une num só, você tem uma sutura ali que cola, sutura coronal, você tem uma sutura sagital que cola os dois ossos parietais, e você tem uma sutura lambidoídea, que é a que cola os ossos parietais ao osso occipital. Em relação aos ossos da coluna vertebral, a gente tem uma área bem extensa, né? Na verdade, nós temos 33 vértebras, e essa coluna vertebral ela serve, os ossos ficam dispostos um em cima do outro, com a principal finalidade, além de sustentar o organismo, sustentar o nosso corpo, proteger a medula espinhal. No centro da coluna, nós temos a medula espinhal. Então, essa medula vai transmitir impulsos nervosos entre o cérebro e o corpo, passando a informação, e quem protege a medula são os ossos da coluna. Esses ossos da coluna, conforme a região que passa, ele tem uma subdivisão. Então, ele é chamado de coluna cervical, a região do pescoço, então que faz os movimentos de pescoço, de inclinação, de rotação do pescoço e cabeça, onde nós temos 7 vértebras cervicais, seguido de 12 vértebras torácicas. A maior parte da coluna é a coluna torácica, com 12 vértebras, fica no meio da coluna e é responsável pela proteção no processo de respiração. Então, ela está protegendo o pulmão, né, nesse processo. E ela vai expandir também, sempre nos movimentos de inspiração e expiração. A coluna lombar é formada por 5 vértebras. É a coluna que mais sofre no nosso corpo, porque é ela que recebe toda a pressão, que recebe todo o peso. Então, ela é a mais prejudicada e, por sua vez, é a que mais movimenta também o nosso corpo. Seguindo da coluna sacra, onde nós temos 5 vértebras da região sacra, que se fundem, que se grudam e formam um osso apenas, que é o osso do sacro. E nós temos o cóccix, que são 4 vértebras, que também se fundem e formam um osso apenas, que é o osso do cóccix. Então, numa estrutura,
Nós temos a coluna vertebral, onde o final dela ali nós temos 5 vértebras sacrais que formam o sacro e as 4 vértebras coxígeas que formam o cóccix. Todas as vértebras, gente, elas são apenas nomes, só temos 2, que são as 2 primeiras cervicais, C1, que é atlas, e C2, que é axis. C1 é a primeira vértebra da coluna, C2 é a segunda vértebra. Então, a C1 é atlas e a segunda é axis. A primeira é atlas e a segunda é axis. Por que que as demais todas recebem somente a primeira sigla e o que significa as siglas, né? Então, as letras é aonde a coluna está. Então, C, C1, C2, C3 é de cervical. T1, T2, T3 é de torácica. L1, L2, L3 é de lombar. S1, S2 é de região do sacro. E aí o cóccix recebe o nome de cóccix, para não ficar comparado ao C da cervical também. Então, nas radiografias, nos ultrassons, nos exames de imagem, nas tomografias, sempre vocês vão verificar lesão, algum tipo de indicação, como C1, C2, T3, T4, C5, L2, L3, que significa a vértebra e a altura que essa vértebra está na coluna. Então, reforçando, a primeira vértebra cervical se chama atlas e a segunda vértebra cervical se chama axis. E elas vão todas se unir uma na outra. Por meio de articulações, elas vão permanecer grudadas e unidas assim. Então, existem os discos epifisários que vão fazer esse processo. A coluna sacra, então, 1 osso, 2 ossos, 3 ossos, 4 ossos, 5 ossos, vão formar sacra, e os 4 ossos vão formar o cóccix, que é a parte de baixo. Então, nós temos os ossos 1, 2, 3, 4, formando o cóccix. Vértebras coxígeas e vértebras sacrais. Os ossos do tórax, então o tórax é a área que protege nossa caixa torácica e, consequentemente, os nossos órgãos principais. Né? Quais são os nossos órgãos principais? Coração e pulmão. Então nós temos na caixa torácica o manúbrio, que é a primeira ponta, que é a primeira estrutura do osso externo, bem na região do centro do peito. Então, logo abaixo que a gente toca no pescoço, a gente vai descendo, tem uma cavidade, logo acima dessa cavidade nós temos o manúbrio. Descendo, nós temos o corpo desse osso, que é o externo com S. É esse osso que nós apertamos, que nós comprimimos, para realizar uma compressão torácica. É esse osso que o cirurgião cardíaco serra para realizar uma cirurgia de revascularização do miocárdio ou troca de válvula. Popular cirurgia de ponte de safena. E a ponta desse osso, que já está quase na popular boca do estômago, que é a entrada do estômago, se chama processo xifoide, onde a gente, para poder fazer uma sondagem nasogástrica e nasointeral, a gente utiliza essa ponta para poder fazer a medição. Todo esse externo está basicamente conectado pelas costelas, ou quase todas as costelas. Então, nós temos o manúbrio, nós temos em vermelho o externo, em vermelho o processo xifoide e todas as outras costelas ali em vermelho. Quando se fala em costelas, a gente precisa saber que nós temos hoje 24 costelas, ou seja, nós temos 12 pares de costelas. Quando se fala em 12 pares de costelas, é porque nós temos costelas verdadeiras, falsas e flutuantes. Nós temos 7 pares de costelas verdadeiras. E o nome já diz tudo. É uma costela verdadeira porque ela está ligada diretamente no externo. Ou seja, ela já sai ali da coluna vertebral e já se conecta direto no osso da frente, que é o externo. Depois nós temos uma costela, falsa, que são 3 pares. E essas costelas falsas, elas não estão ligadas direto no externo, elas estão ligadas na costela verdadeira, se apoiando na costela de cima. E essa costela de cima, que é a verdadeira, aí sim está ligada no externo. E nós temos as 2 pares de costelas flutuantes, ou seja, as 4 últimas estruturas, que elas não se ligam a nada, que elas estão
soltas, flutuando, apenas seguradas pela coluna vertebral e não pelo externo. E são essas costelas flutuantes que muitas pessoas, homens e principalmente mulheres, têm feito a cirurgia de retirada destas costelas para afinar a cintura. Então tem a sua percepção, apesar de, obviamente, ela também proteger, mesmo que não na parte da frente, mas na parte do dorso e lateral, é possível cirurgicamente retirar essas costelas para deixar a cintura um pouco mais fina. Os ossos dos membros superiores, né? Então, compreendendo aí o que ajuda na movimentação dos braços, nós temos a clavícula, então o principal osso aqui, um osso alongado, fininho, né? E que porventura quebra muito fácil, e se quebrar nós temos um prejuízo na função de levantamento, de movimento de membros superiores. Então, a gente tem a clavícula nas duas estruturas, o acrômio, que é um osso do ombro, ligado à escápula. Na verdade, esse osso a gente ajuda a delimitar medicações nele também. Então, a gente usa ele para saber onde que eu vou aplicar a medicação do deltoide, que é um pouco para baixo desse osso. A escápula propriamente dita, que são os dois ossos na parte superior do dorso, então bem próximo do ombro também. O húmero, que é o osso do braço. O olécrano, que é a região do cotovelo, né? Então, o olécrano, que faz parte da ulna, cabeça da ulna seria, ele se chama olécrano, que é o popular osso do cotovelo, bem a parte pontiaguda mesmo. Seguido do rádio e seguido da ulna, que são os ossos do antebraço. Ossos do carpo, que são a estrutura do osso logo após o rádio, o início ali a parte do punho. Ossos do carpo, metacarpo é o dorso da mão. Então, pense que a estrutura do dorso da mão, antes de chegar nos dedos, se chama metacarpo. E os dedos se chamam falanges. Essas falanges, elas são divididas em falanges distais, quando elas estão distantes do ponto de origem, medial, que são as dobrinhas do meio dos dedos, e a proximal, quando é a primeira estrutura, né? Os primeiros gomos que nós temos ali. Com exceção do polegar, onde nós só temos duas estruturas, distal e proximal. Não há estrutura medial. Já os ossos do membro inferior, nós temos o ilíaco, compreende um osso inferior, porque é a cintura ilíaca que dá o movimento para os membros inferiores. Então, nós temos o osso ilíaco, onde nesse osso ilíaco a gente tem a crista ilíaca, então o osso bem de cima da cintura é chamado de crista ilíaca. Pensem em crista, alguma coisa, obviamente, que está em cima. Depois da crista ilíaca, a gente vai contornando esse osso, palpando esse osso com a ponta dos dedos e a gente chega na espinha ilíaca. Espinha ilíaca é a parte anterior do osso, então espinha ilíaca antero-superior. É esse toque que a gente faz para a gente achar um músculo que se chama glúteo médio ou ventroglúteo, a famosa região do rosteter, onde a gente utiliza para aplicar medicação intramuscular, tida como o músculo de primeira escolha para medicação na enfermagem. É o ventroglúteo. Então, a palpação se dá com o dedo indicador na espinha ilíaca antero-superior. E o ilíaco, ele é formado, na verdade, ele é conectado, grudado, colado pela sínfise púbica, que é a estrutura na região da frente, na região próxima mesmo à parte íntima, né, região pubiana. O ilíaco do homem ele é um pouco mais fechado que o ilíaco da mulher. A mulher tem um quadril um pouco mais largo e, consequentemente, anatomicamente, ela tem maior facilidade na abertura do ilíaco para o canal do parto, para a passagem do bebê, para a acomodação do bebê no útero. Por este modo, o ilíaco da mulher ele se torna um pouco maior e com o canal interno mais dilatado. Já os ossos do membro inferior, a gente tem o fêmur como principal e
maior osso do corpo humano e único osso da coxa, seguido da patela, que é a estrutura do joelho, que não está grudada em nenhum osso, ela simplesmente está ali porque está presa às articulações e ao tendão, seguido da tíbia e da fíbula, que são os ossos laterais, frontal e lateral da parte inferior, o malelo medial, que não deixa de ser o tornozelo, né? O ossinho pela parte de dentro, e o malelo lateral, mesma coisa, o ossinho pela parte do lado de fora, o calcâneo, que é a região do calcanhar, os ossos do tarso. Então, se na mão a gente tem tarso, metatarso e falange, carpo, metacarpo e falange, nos membros inferiores nós temos tarso, metatarso, que é o dorso do pé, e falanges, que são os dedos da mesma maneira. E, consequentemente, nós temos falange distal, quando está distante do ponto de origem, medial, quando está no meio, e proximal, quando está próximo. E a gente só não tem essa estrutura no primeiro dedo, onde ele é chamado de hálux, que é o primeiro dedo do pé, e ele também, assim como o polegar, na mão ele só tem duas estruturas, proximal e distal. É isso, gente. Um abraço e até mais.